Plexo braquial. Pensa comigo o seguinte, um soco dado de maneira errada numa luta, uma queda, um braço bem estendido, ou até o nascimento, o parto de um bebê. O que essas três coisas têm em comum? Todas elas podem estirar um conjunto de nervos que sai do pescoço e comanda o teu braço inteirinho. É o plexo braquial, o assunto de hoje. E para que as coisas andem e fluam, muito bem, a gente vai trabalhar com o nosso 3D. Mas antes eu quero te explicar algumas coisas importantes. Você deve ter assistido, se não assistiu, depois você vai assistir. Eu vou colocar aqui na descrição o link da nossa aula do plexo lombosacral e do nervo ciático. Então, se você já assistiu, você já sabe isso. Se você não assistiu, eu vou te explicar uma coisa. O plexo, o que é um plexo? Pensa numa trança de cabelo. Aqueles longos cabelos, a pessoa vai lá e separa em mechas e vai trançando essas mechas. Então, o que você tem ali? Cada mecha você tem fios de cabelo. Então, você tem o quê? Axônios de neurônios que vão se entrelaçando. Um plexo é algo muito parecido. E aí, essas fibras vão se entrelaçando e vão formando novos nervos. Exemplo, o nervo pode ser sensitivo, então ele só vai captar a sensação, dor, calor, pressão, depende de quem é ele. Isso é um nervo aferente, ele leva a informação para o cérebro. Também tem uma aula que eu explico sobre aferente e eferente aqui no canal. O nervo pode ser motor, ou seja, ele só vai mandar do sistema nervoso para o músculo, para a glândula. Vamos pensar em músculo, porque a gente vai falar de plexo braquial, para que haja movimento. Ou ele pode ser misto, são raízes entrelaçadas, raízes aferentes, sensitivas, e raízes motoras, joia? Eferentes, eferentes de efetuar, beleza? Então isso é um plexo, a mesma coisa que a gente viu no plexo lombosacral e no nervo ciático, joia? Com isso em mente, vamos dar uma olhada, deixa eu preparar aqui o 3D para você. Aê, vamos lá, acho que assim? Não, assim melhor para você ver. Então, vamos lá. Então aqui está o nosso camaradinha, vamos virar ele aqui. Então você está vendo aqui o crânio, alguns músculos mantidos para a gente poder conversar. Então vamos nessa posição aqui. Aí, agora sim. Opa, menos. Aí. Então olha só, aqui você está vendo. Opa, vamos melhorar aqui. Aí. Aqui você está vendo o nosso plexo braquial, o início dele, da onde vêm as raízes. Então olha só, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. O plexo braquial vai nascer aqui nas raízes de C5, C6, C7, C8 até T1. Ou seja, nas últimas raízes da região cervical, mais somando a primeira raiz torácica. Joia? Essas 5 raízes se juntam formando 3 troncos. E a gente tem o tronco superior, C5 com C6, tronco médio, C7 sozinho, e tronco inferior, C8 com T1. Elisaldo, C8, isso não está errado, não. Porque eu sei que são apenas 7 vértebras cervicais. Como assim C8? Você não errou aí, não? Não, é o espaço C8, é o espaço que está abaixo da vértebra C7. Então ali eu tenho o espaço C8. Joia? Vamos colocar isso aí. Então, esse tronco inferior é C8 com T1. Vamos pensar no seguinte, para poder facilitar a tua ideia. Pensa num trilho de trem. Trilho de trem, pronto. Pensa em três trens saindo de estações vizinhas. Pensa assim, trem superior parte já ali com 2 vagões acoplados, né? Que é C5 e C6. O trem médio ele vai viajar sozinho, só o vagão C7, beleza? E o trem inferior ele vai partir com os 2 últimos vagões, né? Completando essa linha, que seria o quem? C8, espaço C8, não é vértebra, C8, T1. Então, 3 trens. Ficou estranho, né? É um quebra-língua esse negócio, assim, quebra-língua? Não, trava-língua. Vai ficar assim, não precisa editar não, vamos embora. 3 trens aí, saiu, né? Com cada um guardando a mesma ordem das raízes. E assim a gente tem algo que vai funcionar direitinho. Então vamos dar uma olhadinha aqui no meu 3D. Deixa eu virar ele aqui. Opa. Ó, cliquei aqui, marquei. O que você está vendo aqui, ó? Tronco superior. Marquei aqui, ó. Tronco, ó. Tronco médio. Subi. E agora sim, tronco inferior. Elisaldo, agora eu visualizei bem isso daí. Né? Você já falou que o tronco médio, então, é só C7
o inferior C8, que você já sabe o que é IT1, e o restante está ali em cima, né? Os demais, né, C5, C6 estão ali em cima. Beleza, Elisaldo, entendi. E agora? Bom, agora a gente vai começar a fazer a parte mais interessante. Deixa eu melhorar o posicionamento dele. Bom, vamos lá, galera. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu organizar aqui. O que acontece? A gente tem... Você pensou aqui nessas 3 raízes, só que olha só. Cada uma dessas raízes ela vai se dividir em 2. E aí, pô, se eu tenho 3, caramba, 2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 divisões. Presta atenção. Essas 6 divisões elas vão reagrupar novamente, formando 3 novos cordões. Quando eu digo cordões, você vai entender nervo. 3 novos cordões, 3 novos nervos. É aqui que está o detalhe mais importante para você entender isso daí. E não é decorar, é fixar pelo entendimento. Como é que a gente vai pensar nisso? Olha só, os cordões recebem o nome de acordo com a posição deles em relação à artéria axilar. Elisaldo, não entendi isso, cara. Vamos fazer o seguinte, volta aqui para mim. Imagina, esquece a anatomia. Pronto. Imagina que você está numa cidade que você não conhece nada. E você precisa chegar, sei lá, numa faculdade. Aí você chega com o endereço, vira para alguém, para um guarda municipal, um policial. Fala, senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Eu estou procurando esse lugar aqui, esse endereço. E ele vai te dar uma referência. Ah, fica próximo da praia. Fica à direita do prédio de 10 andares espelhados. Fica à esquerda do McDonald's. Eu não estou fazendo comercial com o McDonald's. Não coma McDonald's, faz mal para você. Como se você achar que deve, desde que não seja um hábito. Mas volta lá. O que você está vendo nesse meu exemplo? Os seus exemplos são muito simples. É para ser simples. A gente que complica, tem que ser simples. A artéria axilar é uma referência. Em cima dessa referência que a gente vai construir as coisas. Joia? Então deixa eu voltar aqui com você. Esse aqui eu acho lindo, mas não. Vamos nesse daqui que eu fico menorzinho para você poder enxergar melhor. Então vamos embora. Que eu quero te mostrar aqui. Eu vou usar este lado. Vou posicionar ele aqui. Vamos fazer um zoom aqui. Pronto. Ó. Então você tem aqui, ó. Opa. Para o outro lado mesmo. Vamos usar esse aqui. Então, peguei aqui, ó, o tronco superior. Percebam que ele se divide em 2, ó. Um aqui, ó, e outro aqui. Pegou? Então, primeiro aqui, 2 divisões. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse é o médio. Aí vamos descer aqui e, ó, percebe aqui que ele dividiu em 2. Opa, eita, deixa eu tirar essa clavícula daqui. Aí. Então, vamos novamente, ó. Plexo médio. Ó, ele dividido aqui em 2. E se eu pego o outro plexo, que é o inferior, ele dividido aqui em 2 novamente. Ó, um de um lado, um do outro. Então, cada um 2, agora eu tenho 6. Joia? Fica com essa ideia aí. Beleza, Elisaldo, entendi que agora eu tenho 6 que vão formar um novo cordão. E aí? Vamos lá, deixa eu mudar essa posição aqui. Para a gente entender, vamos lá. Antes de eu mudar a posição dele aqui. Devagar, devagar. Como esse vídeo está aqui, está gravado, você pode ver mais de uma vez. Deixa eu organizar. Pensa o seguinte. 3 guarda-costas da artéria. A artéria é tão importante que ela tem 3 guarda-costas. Você fica assim. Imagina que a artéria axilar é uma autoridade sendo escoltada por 3 guarda-costas. Imaginou? Segue a viagem contigo que vai ficar fácil. Um de cada lado. Olha só. O cordão lateral fica ali do lado de fora. Ele é lateral. O cordão medial do lado de dentro. Então, a artéria está ao centro, cordão lateral, cordão medial. Beleza? Então, de um lado de fora, do lado de dentro. Um lateral e um medial. E o cordão posterior ele fica atrás, ele vem escondido, escoltando, fechando tudo ali. Então, nossa artéria axilar está protegida. Olha só, o cordão lateral, ele nasce das divisões anterior do tronco superior e médio. Então, o tronco superior vai dividir a faixa anterior e o médio, a faixa anterior, desce para formar esse nosso cordão principal, que é o lateral. O cordão medial, ele vem praticamente sozinho. Não tem ninguém com ele, tá? Vem só da divisão anterior do tronco inferior. Joia. Já o cordão posterior, ele é mais generoso, mais calibroso, ele tem mais
Sustância, para a galera que vem da roça sabe o que é sustância. Ele tem mais volume, porque ele recebe 3 divisões posteriores dos 3 troncos ao mesmo tempo. Joia? Então, vamos fixar assim. Divisões anteriores, cordão lateral e medial. Então, destino, parte da frente do braço. Divisões posteriores, cordão posterior, destino, parte de trás do braço. Focou aí? Conseguiu me acompanhar? Acredito que sim, né? Deixa eu voltar com você aqui. Agora que você já entendeu isso, deixa eu girar ele aqui. Vamos aproximar. Vou pegar do lado que eu tirei a clavícula. Fica melhor agora. Ó, peguei aqui. Ó, tronco superior. Cheguei aqui na divisão dele. Peguei o anterior. Vamos rodar ele aqui. Olha ele aqui. E aí, ó, você tá vendo que ele se junta novamente, ó. Agora sim. Formou o cordão o quê? Lateral. Percebeu? Olha ele aqui. Lateral. Vamos lá do outro lado agora, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer um negócio? Vamos botar um pedacinho de artéria aqui. Pronto. Quem que entrou aqui agora nesse jogo? Ah, Elisal, da artéria axilar. Agora você vai ver exatamente o que eu acabei de explicar. Olha aqui. Ó, nervo mediano aqui. Ó. Opa, cadê? Aí. Ó, nervo radial. Então eles começam a se dividir aqui. Vou ter que tirar mais umas coisinhas aqui. Deixa eu tirar essa escápula. Vou tirar essa costela aqui. Vou tirar essa aqui também. Vou tirar essa aqui também. Aí, agora a gente consegue subir. Pegar aqui ó, o tronco superior. Descer. Vou tirar essa clavícula também. Ó. Se dividiu. Ó. Se dividiu. E aqui, ó, agora sim. Começa a montar toda a estrutura, como eu falei para você agora há pouco. Deu para perceber isso aí? Joia? Vamos seguir à frente. Deixa eu ver aqui, vamos mudar essa posição aqui. Bom, galera, vamos lá. Vou falar com você primeiro, depois eu vou para lá. Olha só. Na altura ali da axila, né, os 3 cordões finalmente eles vão se abrir. E aí a gente vai ter a origem dos 5 ramos terminais, né, que são os nervos que a gente reconhece ali pelos nomes, pelo resto da nossa vida. E aí tem uns macetes e tal, mas antes de eu falar do macete, pensa comigo o seguinte. Os 5 ramos terminais com origem de cada um. Presta atenção. Nervo músculo cutâneo sai sozinho no cordão lateral. Nervo mediano nasce de 2 raízes, uma do cordão lateral e outra do cordão medial, beleza? E elas vão se juntar na frente da axila ali, beleza. Nervo na sai sozinho do cordão medial. Nervo axilar sai do cordão posterior, ó, primeiro ramo dele. E nervo radial, continuação direta do cordão posterior do ramo, né? Daquele ramo maior ali, o maior ramo de todos. Joia? Pois, Aldo, tá, e aí? Relaxa e vem comigo. Vamos pegar cá em cima. Ó, pegamos aqui, ó, o ramo anterior. O que você está fazendo, rapaz? O ramo anterior, ó, tô descendo com ele pro tronco, ó. Aí ele se dividiu, beleza. Vou continuar seguindo essa divisão dele aqui. Ó, dividiu aqui, certo? Agora presta atenção, desci. O que acontece aqui? Ó, fascículo lateral do braço. Lembra? Ele está lateral a quem? A artéria. Ele está exatamente aqui. Olha esse primeiro ramo aqui, quem é? Ó, nervo peitoral. Vai descer. Segundo aqui, asa também do peitoral. Agora, olha esse. Músculo cutâneo direito. Ah, que também vai se dividir aqui, ó. Ramo muscular no nervo músculo cutâneo. Continua descendo, ó. Vamos girar ele aqui para a gente não perder. Se juntou aqui, nervo mediano. Vamos descer com ele. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Ele aqui, nervo mediano. Continuo descendo com ele. Vamos girar ele aqui. Nervo mediano. Vamos continuar descendo, ó.
Estou acompanhando o nervo, você vem junto comigo. Ó, continua descendo. E Elisaldo, ele vai para onde? Elisaldo, esse nervo mediano é aquele nervo mediano que é a pessoa que tem síndrome do túnel do carpo vai sentir dor. Ué, vamos ver se é. Olha, olha. Caramba, Elisaldo, é ele mesmo. Exatamente. Então ele teve origem lá em cima, no plexo braquial, e veio descendo. Então, ó, isso aqui é uma coisa que você tem que praticar para poder ficar na sua cabeça. Peguei o outro aqui, ó, nervo radial. Vamos subir com ele aqui para ver de onde que ele vem. Olha, opa, vou trazer para cá, nesse tronco. Vou subir, vamos até lá em cima para você acompanhar, para você entender. Pronto, agora sim. Então, não, tronco superior. Ele tem essa primeira divisão aqui, depois ele se junta aqui, ó, fascículo posterior do plexo. Vamos pegar ele aqui agora. Ó, quem é? Nervo radial. E agora, se você vem, igual a gente fez com o nervo mediano, ó, vamos descer. Ele está fazendo uma curva, Elisaldo. Vamos virar aqui, vamos olhar para onde que ele vai. Lembra, o objetivo do 3D é fazer você visualizar o que está acontecendo. E aqui você vê que várias raízes emergem dele, ó. Nervo cutâneo braquial, ó, outro aqui, nervo muscular, ó, ramo do nervo muscular radial. Ele vai para o músculo ancônio, que é um músculo pequenininho. Depois a gente faz uma aula falando de músculos do membro superior. Olha ele descendo aqui. Fez outra curva. Elisaldo, ele já está passando o cotovelo, Elisaldo. Já. Vamos girar ele mais, trazer ele aqui. Não quero que você perca ele. Lembra que ele está marcado em lilás. Ó, ele tem mais uma divisão aqui. Ó, ramo profundo, nervo radial. E aí tem mais algumas raízes saindo aqui, ó. Joia? Ele está aqui e agora ele vem para cá. Ó, nervo radial de novo, Elisaldo. Ele vai para onde? Vamos ver. Olha. Que isso, Elisaldo. Foi lá para a mão. Foi lá para a mão. Exatamente. Então, o que, que a gente tira daqui? A organização, lembra? Nervo músculo cutâneo sai do cordão lateral, nervo mediano nasce das duas raízes, nervo ulnar sai sozinho do cordão medial, nervo axilar sai do cordão posterior e nervo radial continuação direta. Então, quando você pegar o livro de anatomia, você vai conferir esses caras aqui, para você não se perder neles. Vamos pegar mais um aqui? Ó, plexo inferior, vamos com ele? Vamos virar ele aqui, ele está aqui embaixo. Deixa eu virar. Ó, aqui é a primeira divisão dele. Deixa eu tirar essa costela. Ó, tá ele aqui. Dividiu. Ó, vamos seguir ele aqui. Ó, entroncou novamente. O que, que a gente tem agora? Fascículo posterior. Ah, posterior a quem? A artéria braquial. Exato, me localizei. Lembra, sempre você vai estar organizando isso de acordo com a artéria braquial. A partir daqui, olha só, nervo radial. Ah, ele, exato, nervo radial. E aí vai embora. Joia? Então, sempre se localize a partir das raízes e depois delas a partir da região da artéria axilar. Joia? E agora você pode estar pensando assim, por que a lesão do plexo braquial ela importa na prática? Vamos lá, pare e pense comigo. O plexo braquial ele é muito comprido. Ele é superficial, até porque é uma região que tem um menor volume de massa muscular e óssea. Concorda comigo? Então, o que acontece? A região do pescoço, da axila, e por isso é muito vulnerável ao estiramento, quedas de moto, os partos difíceis. O que é o parto difícil? Eu não visualizei. Deixa eu voltar aqui para olhar para você. Peraí, cadê? Vamos lá, galera. Então, olha só. Por que, que isso é importante? O plexo braquial ele é comprido e superficial, né? Então, está ali no pescoço. Então, por exemplo, situações que, infelizmente, elas existem. Parto difícil, a criança é grande, pouca dilatação. O acrômio da criança fica preso na região de síntese púbica da mãe. E não tendo espaço, o médico traciona. Isso gera um afastamento entre a região cervical e o acrômio. Quem sofre mais é o ramo superior. Esse ramo superior, que está ali C5, C6, ele pode ser estirado e pode haver uma lesão nessa região. Essa criança ela vai ter um quadro chamado paralisia de Erbe, onde esse braço fica caído, rodado para dentro, o antebraço praticamente estendido, e não tem força, não tem movimento ali.
muitas vezes se confunde com paralisia cerebral na prática. As pessoas olham, mas não é uma paralisia no hemisfério, né? Você não tem os dois segmentos, superior e inferior, do mesmo lado, ipsilateral, acometidos, somente o membro superior. Já então a paralisia de Erbe difere da paralisia cerebral. Um outro mecanismo de lesão é uma lesão que vai no tronco inferior, então C8, T1. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples para você entender. Imagina uma pessoa subindo na escada e aí ela está com as mãos firmes, mas o degrau quebra. Uma mão escorrega, ela fica pendurada e ocorre uma tração muito forte, afastando, puxando esse braço. As raízes inferiores, C8 e T1, podem ser tracionadas e aí pode haver uma lesão que vai levar a uma paralisia chamada paralisia de Klumpke. Joia? Então são dois mecanismos diferentes. Um parto tracionado pelos pés também pode, mas é muito incomum. Você encontra isso na literatura científica, mas é extremamente incomum. Beleza? Todo mundo comigo até aí? Top! Então vamos dar uma olhadinha aqui, nosso modelo, né? Voltamos com o modelo ali, a posição inicial dele. Então olha só, vamos dar uma recapituladinha rápida aqui. Olha só, o plexo braquial nasce ali, desculpa gente, raiz de C5 até T1. E se organiza em 5 etapas: raízes, troncos, divisões, cordões e ramos. 3 troncos, superior, médio e inferior. 6 divisões, anterior e posterior. 6, sim, cada tronco tem 2. Isso. 3 cordões nomeados pela posição em relação a quem? Artéria axilar. Olha só, os 5 ramos terminais são músculo-cutâneos: mediano, unar, axilar e radial. Joia? O tronco superior lesionado da paralisia de Erbe, Erbe do Chênio, Erbe. O tronco inferior lesionado é paralisia de Klumpke, acho que é assim que fala, Klumpke. E beleza, com isso a gente fecha essa visão mais geral desse plexo. É claro que essa aula ela te dá um direcionamento em 3D, vai te ajudar a entender, mas não substitui o tempo que você vai investir com o seu livro de anatomia, verificando cada uma. Joia? Então, some os conhecimentos, use bons livros e use nosso material 3D. Ok, galera? Então, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo. Vou deixar aqui a aula do plexo lombosacral aqui e do nervo ciático aqui na descrição. E lembra, galera, se essa aula te ajudou, dá um joinha, dá um like, manda para alguém que precisa aprender. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Valeu, galera. Então, por hoje, grande abraço para o professor Lisaldo. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!